Boa tarde, presidente. Cumprimento na sua pessoa os demais colegas vereadores. 30 dias de mandato, né, encerrando-se, né? Para mim é uma experiência muito gratificante, porque eu não estava previsto na minha vida ser candidato a nada, na verdade, né? A gente sempre foi líder comunitário, movimentando, trazendo as demandas locais, mas assumir uma cadeira com vocês aqui, além de ser gratificante, é de suma responsabilidade. E dessa responsabilidade que eu devo principalmente a mim, pela minha coerência, que eu preciso ter do início ao fim do meu mandato, mas também por todos aqueles que confiaram os 1.149 votos. Todos que já passaram por aqui, eleitos, e os demais candidatos sabem, como um voto, até vereador Léo, né, 4 ou 5 votos fazem a diferença. A gente estava naquela campanha lá, e como um voto pode fazer a diferença. E nessa premissa que a gente coloca, que cada pessoa que traz uma demanda para a gente, eu até coloco essa situação, que a gente a atenda com bastante atenção. Porque às vezes pode ser a demanda da vida dela. Pode ser que vai ser a única oportunidade que ela vai ter o contato com o vereador. Eu trago isso porque eu fui chamado numa demanda que veio da ouvidoria, até faço referência aos demais colegas que atendam às reivindicações da ouvidoria, que era a dona Cleci, lá do bairro Dom Joaquim. Ela é natural do estado de São Paulo, da cidade de Santos, e a gente combinou que ia chegar na casa dela, vereador, por volta das 2 horas, a gente acabou se atrasando no trânsito e tudo mais, chegamos por volta das 3h30, e ela estava nos esperando realmente para essa conversa. E ela estava conversando com o pessoal lá da cidade dela de Santos, que um vereador estava na casa dela. E isso me trouxe a reflexão, o quão importante é a nossa presença, a nossa participação e todas as nossas ações em favor da nossa comunidade. E eu trago essa grande reflexão para que a gente também se conscientize nesse sentido. E nesses 30 dias de mandato, a gente teve diversas experiências. Muitas vezes a gente é rotulado como oposição, ou como independente, ou até como colega da vereadora Beth, que é de um partido que tem uma ideologia diferente do que a do Partido Novo, mas é a contribuição que a gente precisa ter para a nossa comunidade. Então, a gente faz uma pequena demonstração do que a gente fez nesses 30 dias, a participação das 2 extraordinárias, que para mim foi um grande susto no primeiro momento, com todas as reviravoltas, mas conseguimos demonstrar realmente o porquê viemos como vereador. Nossos posicionamentos, a nossa forma de votar, que a gente realmente quer analisar, e a gente precisa analisar as 19 matérias que foram apreciadas e votadas nessas 2 sessões extraordinárias, demandaram muito trabalho, deste vereador, da nossa equipe, composta com o assessor. Agradeço também publicamente ao vereador Rick por ter cedido esse período, o Beloto, que também fez um grande trabalho com a gente aqui. Então a gente se debruçou nessas propostas e a gente viu que era muito pouco tempo para analisar, mas superado o caminho da reforma administrativa, a gente traz essas votações. A gente propôs a emenda à reforma administrativa, que tinha como propósito trazer um pouco mais de transparência nas escolhas dos cargos comissionados. Aqui a gente só trocou a ordem, mas foram apresentados 2 pedidos de informação, que a gente vai conversar um pouquinho ainda durante essa sessão. Um projeto de resolução que vai trazer alguns ajustes no regimento interno, principalmente na limitação das moções, que é uma matéria que a gente vai estar propondo aqui na Câmara de Vereadores, a limitação dessas moções por vereador, e também depois vou justificar os votos que a gente vai fazer durante hoje. E a gente acabou atendendo 11 indicações do encaminhadas ao Poder Executivo, de diversas formas, como desde buraco na via, até situação de iluminação pública. E a gente está tendo um bom relacionamento com o poder público, mas não por não ser base, mas porque eu acredito que a gente vai manter essa coerência nos votos e nas conversas e nas demandas. Porque quem ganha é a nossa população, independentemente do partido em si, que o vereador está afiliado nesse momento. Mas o que a gente não abandona é, de fato, o que realmente acreditamos. E, nesse sentido, a gente coloca também a nossa atividade externa.
Coloco também que o vereador Gilson Marques é um grande deputado federal que vem atendendo muito a nossa comunidade. Durante esse mês a gente fez entregas de viaturas ao Corpo de Bombeiros. Fizemos visita técnica às obras da Beira Rio, a convite do nosso vice-prefeito Deco. Fiscalização dos postos, a fiação de postes, que é um problema recorrente desde quando eu estava lá no Procon de Brusque. Muitas demandas chegavam, a gente fez uma parte de fiscalização nos bairros de Águas Claras e Santa Luzia. A Santa Luzia fomos bem recebidos pela diretora do Procon, a doutora Raquel, que vem sempre nos atendendo também. Visitas aos secretários, atendimento aos moradores locais e a criação hoje, que eu trago um pouco mais de explanação, da criação do projeto Delegado do Bairro. Cada vez que eu passo, o vereador Pilar diz que é a Polícia Federal que está chegando, por conta desse nosso distintivo em si, mas nada mais é do que poder, é uma identificação como vereador, porque muitas vezes quando a gente vai a algum local, fazer uma visita, alguma fiscalização, a gente precisa se identificar, não dar um carteiraço, mas sim se identificar como, de fato, um representante da comunidade. E é isso que a gente precisa fazer. Mas muitas vezes, os moradores que são do bairro Limeira, do bairro Limoeiro, mais afastados da minha região, a gente não conhece muitas vezes a demanda daqueles moradores, daquelas lideranças. E por isso a gente está criando hoje um projeto chamado Delegado do Bairro. Nas nossas redes sociais a gente colocou um formulário de inscrição, todos que nos acompanham, que queiram se inscrever também, fiquem muito bem à vontade. A gente quer conversar com essas pessoas, também formar lideranças locais, para que essas demandas cheguem à Câmara de Vereadores um pouco mais coerente e mais cheia de requisitos, para que, de fato, a gente consiga atendê-los melhor. Então, a gente está criando esse projeto também chamado Delegado do Bairro. E uma outra situação, que é o nosso primeiro projeto de lei ordinária, que a gente apresentou aqui na Câmara de Vereadores, foi protocolado na tarde de ontem, que vai proibir a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam, no decorrer da apresentação, expressões de apologia ao crime organizado e ao uso de drogas e da outra providências. Pessoal, essa é uma legislação, é uma lei a nível municipal que está sendo discutida em inúmeras câmaras de vereadores e a gente também quer trazer essa discussão aqui para Brusque. A gente identifica que a nossa juventude realmente precisa de uma certa atenção. A gente vê hoje os nossos jovens num caminho, às vezes, que a gente não pode aceitar a aproximação com o crime e a apologia às drogas. E o poder público precisa realmente estar vigilante, a Câmara de Vereadores vigilante também, nesse sentido, e não financiar shows ou apresentações artísticas que vierem a, de fato, fazer algum tipo de apologia ao crime organizado ou a qualquer situação referente às drogas. A gente sabe que não é uma realidade a grandes centros, mas a gente precisa realmente incentivar, fazer com que essas leis, de fato, começam, de fato, também surgir nos pequenos centros. Eu sempre tenho essa premissa, pensar leis para o futuro, e não só para o momento presente. Então, a gente apresenta essa lei ordinária que vai limitar isso, vai trazer realmente a proteção à criança, ao adolescente contra as drogas, o nosso conselho, que a gente tem aqui na nossa cidade. Então, está tendo uma repercussão bastante importante. Algumas leis estão sendo apelidadas de lei anti-Oruan, que já foi protocolada a primeira vez pela vereadora Amanda Vettorazzo, na cidade de São Paulo. Mas tudo que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, nesses 30 dias de mandato, é agradecer. Muitas vezes a gente bateu nas portas de alguns gabinetes, trocando informações, trocando figurinhas, porque ocupar a cadeira que está aqui à minha frente, e até me colocaram bem à frente mesmo, fiquei bastante feliz, não escolhi a cadeira, chegou realmente a cadeira da importância que é ocupar, estar ao lado de vocês como colegas, representantes, não só dos meus votos, mas também do partido, e a gente identifica que a gente precisa realmente fazer as entregas que a nossa comunidade, a nossa população sempre merece e precisa. Então, coloco o meu mandato à disposição, para toda a população brusquense que queira eventualmente trazer alguma indicação, algum pedido, alguma proposta, algum projeto de lei, alguma fiscalização, podem ficar sempre à vontade. O nosso gabinete é o último do andar em cima, dividimos ali um grande espaço, Rick? Nós dois aí no mesmo gabinete. Mas, de qualquer forma, é isso que eu tenho para vocês hoje. Agradeço a oportunidade de estar representando cada brusquense e podem contar com o Felipe, independente. Bons projetos, vamos votar sim a favor do governo. O que a gente identificar que há, de fato, alguns ajustes, também o faremos. Ok? Obrigado, presidente.